Beleza? Oi, gente, eu sou a Caroline Tostes, eu sou professora de redação do H Plus da unidade aqui do Rio de Janeiro. E hoje eu vou falar com vocês sobre a competência 2 do Enem, beleza? Eu trouxe uma pequena apresentação para que a gente começasse uma introdução do que significa a competência 2, do que ela vai avaliar, né, na sua redação, e de que maneira a gente consegue compreender esses aspectos, essas características da competência 2, tá? Então vamos lá. O que ela vai avaliar? Ela vai avaliar o tema. Se você tangencia o tema, se você responde à problemática, se você está trabalhando todos os aspectos que a banca espera que você coloque na sua redação, né? O gênero textual, texto dissertativo argumentativo, ela vai verificar também se dentro desse texto, né, se dentro desse gênero textual, você vai apresentar um aglomerado caótico de palavras, porque se as palavras elas não se relacionam, eu não tenho de alguma forma um texto. Eu preciso que elas se relacionem e que elas façam sentido nessa combinação para que eu possa chamar essa produção de uma produção textual. Então esse texto precisa fazer sentido. Então ele precisa estar dentro de um tema, ele não pode tangenciar esse tema, o que significa falar, apenas um aspecto dessa frase temática. Então eu preciso que isso seja, né, atingido de uma forma plena, de uma forma completa. Tem que estar dentro do gênero argumentativo e as palavras precisam dessa coesão, precisam dessa interação, dessa relação para que o texto faça sentido. Outra coisa que é importante, já que a gente vai trabalhar o gênero dissertativo argumentativo, a competência 2 vai avaliar se há traços constantes de outros tipos textuais, de outros gêneros textuais. Normalmente, isso acontece em textos que ficam expositivos. O aluno, muitas vezes, ele tem dificuldade de construir uma argumentação, seja por uma dificuldade na organização das ideias ou de que maneira se argumenta, né? E ele acaba escrevendo um texto mais expositivo, ou de repente, quando ele vai citar um livro, uma obra, alguma coisa mais artística, né, algum repertório mais artístico, ele às vezes também destoa um pouco e passa a ser uma resenha, como se o texto não fosse sobre o tema, fosse sobre o livro ou a obra utilizado ali, que na verdade é um argumento de autoridade, né? É um tipo de repertório sociocultural que você também pode utilizar para fundamentar essa argumentação. Existe uma característica que também pode aparecer, né, na redação e dentro dessa competência 2, que são as partes embrionárias. As partes embrionárias, elas funcionam como o próprio nome, né, já deixa de alguma forma visível, que ela não foi desenvolvida, né? As ideias elas não se sustentam, elas não são bem aproveitadas e o texto fica numa fragmentação que você percebe uma vulnerabilidade ali textual, né, uma fraqueza na escrita. Então, as partes embrionárias são partes que não se desenvolvem. Eu tenho uma introdução incompleta, eu tenho um desenvolvimento incompleto. Eu vou perceber que dentro do texto dissertativo argumentativo desse gênero, as partes que o compõem, elas não foram bem efetuadas, não foram bem desenvolvidas. E aí a gente vai ver, né, um último recurso dessa competência, que é o uso do repertório. Como eu já havia falado para vocês, enfim, um pouco antes, esse repertório ele pode vir de diversas áreas de conhecimento. Eu tenho repertório artístico, eu tenho repertório literário, eu posso falar de uma novela, eu posso usar uma música, eu posso usar um livro, uma citação, um argumento de autoridade, pesquisas, dados estatísticos, uma tela, né, uma pintura, uma obra de arte. Eu posso usar qualquer tipo de conhecimento que seja legitimado, tudo bem, por alguma área do conhecimento. E aí aqui a gente vai ter uma competência que vai analisar exatamente como que esse repertório vai ser utilizado no seu texto. Então, se você vai ter, né, produtividade, legitimidade e pertinência. Eu trouxe para vocês também essa grade aqui, que é a grade de correção. Ela foi liberada em 2019 pelo próprio Enem. Então, ela está acessível na internet. Quem ainda não tem essa informação vai ficar sabendo agora, né, que essa grade está livre, você consegue acesso gratuito e, enfim, não é nada ilegal, não é nada burlado. Então, você tem como ver o manual de correção do Enem de 2019. É óbvio que algumas atualizações elas são feitas, a gente já está em 2023, mas aqui já dá para a gente ter uma noção muito clara do que se analisa nessa competência e de como que a nota é atribuída. Você vai ter, né, tangência ao
tema, que já vai valer 40 pontos, e aí de 40 em 40 até chegar a 200 pontos, que é o nível 5. Você vê que não tem um nível 0 aqui, porque você não pode simplesmente não escrever, né, de acordo com o tema cobrado pela banca. Então você vai ver que o nível 1, ele já vai mostrar que o tema ele é tangente, tá legal que a redação, na verdade, é tangente ao tema. E aqui, ó, ou texto composto por aglomerado caótico de palavras ou por traços constantes de outros tipos textuais. Se a maior parte do seu texto não é dissertativa ou argumentativa, você pode receber 40 pontos na competência 2. Se você tangencia o tema, às vezes a sua redação é ótima, mas você não falou de todos os aspectos temáticos, e a gente vai ver isso aqui do lado daqui a pouco, você também pode tirar 40 pontos. Para você tirar 80 pontos, você deve ter uma abordagem completa, porém você só vai ter 3 partes, 2 delas sendo embrionárias ou uma conclusão finalizada por frase incompleta. O que isso significa? Significa que você só tem introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, ou só uma introdução e 2 desenvolvimentos, ou só 2 desenvolvimentos e nenhuma introdução, e as partes pouco desenvolvidas. Então aqui a gente vai pensar em redações que apresentam uma certa precariedade textual, que são redações que não conseguem se desenvolver, que não conseguem estabelecer ali a clareza das ideias, a exposição de um argumento em defesa de um ponto de vista. Normalmente falta uma tese, que é parte intrínseca da redação, né? Se você não tem uma tese, se você não tem uma opinião sobre o que você está escrevendo, é muito difícil que você consiga criar também argumentos. Porque como que você argumenta sem ter aquilo que você defende, né? Sem ter noção de quais são os pontos que você vai construir ao longo dessa argumentação. E para isso você precisa ter uma tese bem construída. A tese, para quem ainda não sabe, é a sua opinião, é o seu ponto de vista. Então você vai imaginar o tema, você vai entender as partes dele, você vai contextualizar na sua introdução, apresentar esse tema ali e apresentar o seu ponto de vista, que será defendido em 2 parágrafos argumentativos, que são os 2 parágrafos de desenvolvimento. E ainda tem um outro ponto. Textos que apresentam muitos trechos de cópia não devem ultrapassar esse nível. E aí você não pode simplesmente só basear o seu repertório e a sua argumentação na coletânea textual da proposta. Você precisa trazer repertórios extras, repertórios seus, do seu repertório, né, da sua vida, da sua bagagem cultural, enfim, estudantil, para que você consiga fazer essa relação, né, entre os parágrafos, entre o tema e entre a sua argumentação. Uma coisa que eu queria que vocês pensassem também é que no nível 3, de abordagem completa do tema também, só uma parte é aceita como embrionária. E aí, redações com o corpo do texto composto por até 8 linhas, em que não é possível reconhecer as 3 partes, não podem chegar a mais do que 120 pontos. Então, você vai ver que existe um critério para zerar a redação, para nota 0, que limita essa redação a até 7 linhas. Então, textos que só possuem 7 linhas, né, ou menos que isso, eles simplesmente serão colocados nesse nível 3. Eles vão ficar nessa organização, tá legal, de nível 3, de 120 pontos. Por quê? Né, então, eles podem, se tiver menos que isso, na verdade, eles ficariam com nota 0. Uma coisa que eu queria que vocês prestassem bastante atenção também aqui é essa ideia do repertório baseado nos textos motivadores, o repertório não legitimado ou legitimado e não pertinente. Porque a gente vai entrar num critério muito importante, que é o uso desse repertório, desse argumento de autoridade. Como que isso vai fazer sentido dentro da minha redação? Como que eu vou conseguir organizar isso aqui? O que eu preciso perceber? Primeiro que, quando eu trabalho a estrutura do texto, eu trabalho que ele tem, na verdade, uma organização, né? Eu trabalho com a técnica do texto. Então, a gente sabe que a dissertação argumentativa, ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas são as partes principais. Só que elas não são as únicas partes. Por quê? Porque dentro delas eu tenho subdivisões. Então, na introdução, eu vou ter uma contextualização, apresentação temática e a tese. E no desenvolvimento, eu tenho um tópico frasal, uma explicação ou ampliação desse tópico. O tópico normalmente é uma afirmação, é o primeiro período do seu texto e ele se chama tópico porque ele vem em cima e porque ele é resumido.
né? Ele é uma ideia principal que vai ser defendida ao longo dessa argumentação. E ainda que ele seja a principal da argumentação, ele também é um desdobramento da tese. E aí, depois disso, né, depois que você amplia esse tópico, você apresenta um repertório. O repertório é o que a gente chama de citação, de interdisciplinaridade. E esse uso desse conhecimento extra que a gente tem aqui, porque a gente não pode só copiar os textos motivadores, ele vai ser analisado em 3 aspectos. Primeiro, ele precisa ser pertinente ao tema. Ele tem que ter a ver com o que está sendo escrito ali, com o que está sendo falado. E ele precisa ser legítimo. O que significa ser legítimo? Ser de alguma área do conhecimento. Estar reconhecível ali dentro de uma área do conhecimento. E aí, isso te deixa numa nota 120. Agora, se a gente tem aqui uma nota 160, 200 pontos, eu sempre vou ter a abordagem completa do tema. Eu tenho as 3 partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Mas nenhuma delas é embrionária. E o meu repertório, ele vai ser, além de legítimo e de pertinente, ele também vai ser produtivo. Essa produtividade do repertório, ela esbarra um pouco na competência 3 e na competência 4. A competência 3, que vocês vão ver, ela tem a ver com o projeto de texto, tá? E a competência 4, ela tem a ver com o uso dos conectivos, né? Com a coesão textual. A produtividade que vai ser vista aqui no repertório, ela significa que a sua informação extra, né? O seu argumento de autoridade, o seu dado estatístico, a sua pesquisa, a sua alusão histórica, ela, na verdade, não pode ser retirada daquele parágrafo, daquele trecho, porque ela é extremamente necessária. Ela é essencial na sustentação da sua opinião. Então, eu tenho legitimação quando é de uma área do conhecimento, eu tenho pertinência quando faz sentido dentro do que eu estou escrevendo, dentro do tema que eu estou trabalhando, e a produtividade é o fato de que todas essas partes se encaixam de tal maneira que elas se transformam, né, como parte uma da outra. Elas se conectam de forma que eu não posso retirá-las, eu não posso separá-las, tá legal? Então, basicamente, a grade de correção da competência 2, ela vai trabalhar esse aspecto. Se você está tangente ao tema, se você aborda completamente o tema, se as partes do texto elas estão completas ou são embrionárias, se você copia os textos motivadores ou se você foge ao gênero, né, do texto, se você foge do gênero dissertativo argumentativo, se você escreveu, de repente, uma poesia, se você escreveu um texto expositivo, uma narração. Então, isso é fugir do gênero textual. Porque em alguns anos, né, na verdade teve um ano bastante famoso que um candidato escreveu um hino de time de futebol, escreveu receita de miojo, e isso gerou todo um questionamento que fez com que a correção do Enem se tornasse um pouco mais rigorosa, né, e trabalhasse muito mais esse aspecto de texto, né? Então, que era uma falha que foi descoberta a partir desses casos. E aí agora a gente tem essa grade muito específica que sustenta uma correção que é a nível nacional para que a gente tenha, de alguma maneira, segurança ao utilizar esse repertório. Então, eu posso usar Paulo Freire? Posso. Eu posso usar o livro do Jorge Amado? Posso. Eu posso usar a música do Racionais? Posso. Eu posso falar, citar, de repente, uma entrevista que eu vi no programa do Pedro Bial? Posso. Eu posso citar a Avenida Brasil, a novela? Posso. Então, tudo isso funciona como um repertório, vai estar dentro de uma área do conhecimento, mas a maneira como eu faço essa citação, a maneira como eu escrevo esse repertório no meu texto, que vai me contar 200 pontos ou não. Porque ele tem que estar legitimado, pertinente e produtivo. Tá legal? Não pode ser ou. Ele tem que ter um uso produtivo. Ele funciona ali dentro. O que é ser produtivo? É você trazer bons resultados. Então, qual é o objetivo do repertório? Não é legitimar o seu argumento, não é mostrar que tem alguém que é especialista, ou que faz, ou que aquele argumento tem um sentido histórico, porque tem um panorama histórico, é uma questão da geografia, um conceito da filosofia. Então, ele precisa ser produtivo para que ele funcione dentro daquele texto, dentro daquele aglomerado de palavras. Bom, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos para você estudar de análise de textos, tá legal? Então, eu trouxe alguns parágrafos que são argumentativos. Esses parágrafos, eles vão funcionar como exemplos, tá? Então, assim, não pensem que vocês precisam escrever igual ao que está aqui. É mais para uma orientação,
do que aparece de uma forma bem feita e do que não é tão bem feito assim, seguindo esses critérios do Enem, tá? Então, queria que vocês visualizassem isso comigo, mas daqui a pouco. Primeiro eu quero passar para vocês essa questão aqui da interpretação temática. Por quê? Porque antes de passar para a visualização ali das redações, eu quero que vocês entendam que quando eu falo de abordagem temática, quando eu falo de como que eu vou, né, construir uma redação, o primeiro passo é a interpretação da frase-tema. É muito fácil tangenciar o tema quando eu tenho, por exemplo, caminhos para combater o racismo no Brasil e eu esqueço de falar de caminhos. Eu falo apenas sobre o racismo no Brasil e como ele se configura. Então, se eu abordo apenas um aspecto do tema e esqueço de colocar caminhos, meios, modos, alternativas, estratégias, palavras que me remetam a essa palavra aqui, que é o recorte temático, caminhos funciona justamente para delimitar o assunto principal. Não é só sobre racismo no Brasil a minha redação. A minha redação vai ser sobre caminhos para combater o racismo. Então não adianta falar que o Brasil é uma sociedade racista ou que o racismo existe no Brasil dentro dessa redação se eu não abordar o aspecto inteiro da frase-tema. Então preste atenção. Eu já havia falado, quando a gente vai falar de caminhos, a gente está sempre falando de meios, modos, alternativas. E tudo isso aqui precisa ser repetido ao longo da minha redação. É interessante que você escreva a frase-tema já na sua introdução, tá legal? Para que você não se perca e para que o corretor verifique que você percebeu todos os aspectos do Enem, todos os aspectos dessa frase temática, tá legal? E aí essa ideia de combater, você também precisa, né, pensar em meios para solucionar, minimizar. Tá legal? O racismo no Brasil. E quando você for falar sobre o racismo, você vai trabalhar a questão, né, de como ele se manifesta, né? Vou botar aqui, como se manifesta, por quem ele se manifesta, né? E aí você decide de que forma que você vai mostrar o cenário brasileiro. Então a gente tem que sempre que fazer esse recorte de que é o cenário, o contexto do Brasil. Então você sempre vai falar dessa maneira, pensando na frase tema. Tá legal? Se a gente tivesse uma outra frase com persistência, teve um tema do Enem, acho que foi em 2015 ou 2016, que falava sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E muitas pessoas escreveram textos muito bons que falavam sobre a violência contra a mulher na sociedade brasileira, mas não conseguiram significar a ideia de que a violência persiste, né? A frase tema tinha um recorte muito específico de persistência da violência contra a mulher. E aí aqui você tem a palavra caminhos. Caminhos é o recorte que não pode deixar de aparecer no seu texto, senão você vai tangenciar. E aí o tangenciamento do texto, do tema, né, já coloca sua nota numa nota 40 na competência 2. E é o que a gente não quer. A gente quer uns 160, 200 pontos aqui. E uma coisa que eu falei também ali, né, na apresentação da competência, é que a gente precisa de uma tese. A tese, ela vai ser o que eu penso sobre esse tema. Então, se eu estou pensando, de repente, em caminhos para combater o racismo, e eu enxergo que essa tese, ela vai partir da educação e do Estado, porque eu acho que o racismo ele começa a ser combatido quando o Estado ele está presente, ele criminaliza esse ato e ele pune as pessoas que são racistas. E eu venho, a partir da educação, né, transformando o meu cidadão num cidadão crítico, num cidadão que tem consciência de classe, num cidadão que conhece a sua sociedade, que conhece a sua formação histórico-cultural, né, eu tenho dois agentes aqui e dois argumentos que vão ser explorados, que podem ser explorados
na minha argumentação. E aí, quando eu defino a minha tese, eu defino os meus argumentos. Eu vou defender o papel da educação como um dos caminhos e o Estado também como um dos caminhos. Então, a ação do Estado e a ação da educação são os caminhos para combater o racismo no Brasil. Assim, eu faço uma delimitação de tema e eu consigo não tangenciar, né, essa redação. A partir disso aqui, ainda vem um outro aspecto. Eu consigo pensar num repertório para a educação e eu consigo pensar num repertório para o Estado. E esse repertório ele pode estar na literatura, ele pode estar na própria área, né, de educação, ele pode estar no Estado com a filosofia, com a sociologia. Eu posso pensar em várias coisas. Eu posso usar o Paulo Freire. Vou botar aqui, Paulo Freire. Eu posso usar, né, a ideia do contrato social, do dever do Estado, né, de proteger o cidadão. Eu posso usar a própria Constituição. Eu posso usar vários repertórios, tá legal, que estejam ligados a esses dois aspectos que eu já pensei aqui na minha tese. E assim eu vou construindo o meu texto. Eu vou construindo a ideia de que os caminhos para combater o racismo no Brasil, eles estão diretamente ligados ao papel da educação e do Estado. E aí, por consequência, eu vou ter o Paulo Freire falando da educação libertadora, eu vou ter o Paulo Freire falando da importância da educação para que um oprimido não se torne um opressor, para que a gente consiga promover um cidadão crítico, e eu vou ter a ideia do contrato social, de repente, mas eu posso trazer um outro ponto do Estado. Eu posso pensar, né, que o Estado, ele trata o indivíduo como invisível e ele não coloca a criminalização, vamos dizer assim, né, do racismo, ou não colocava, porque agora a gente sabe que tem uma lei que, enfim, criminaliza, que pune as pessoas que são racistas, mas ele colocava isso em segundo plano, ou não havia um interesse, ou porque a sociedade, a construção da sociedade brasileira vem dessas bases escravocratas, racistas. Então, a gente pode fazer um panorama histórico, não precisava ser só a sociologia, a filosofia, né, ou a literatura. Então, eu tenho várias ferramentas aqui. Agora, o que a gente vai pensar, né? O que eu quero que vocês pensem junto comigo? Eu trouxe alguns parágrafos para a gente justamente analisar se essa delimitação aconteceu e se os repertórios eles foram bem utilizados. Então, presta atenção, se você está com caneta, com papel aí, anota, tá? Porque a gente vai passar por algumas coisas. Bom, aqui, desculpa, eu tenho um tema de 2011 que tratava do seguinte assunto: viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. Então, você vê a frase tema. Eu tenho viver em rede no século XXI, que é viver na internet, é usar as redes sociais, enfim, não só as redes sociais, mas, tipo, internet em si. E os limites entre o público e o privado. Limite é uma ideia de que existe até um ponto até o qual eu consigo chegar e ali eu tenho que parar e recuar, certo? E aí, será que existe um limite entre o que é público e o que é privado nessa vida em rede no século XXI? Será que esse limite ele se perdeu? Será que esse limite ele tá diluído? Ele é fluido? Depende da pessoa? Depende do quê? Depende da educação digital? A gente tem educação digital? Enfim. E aí o aluno escreveu da seguinte maneira. Isso aqui é uma argumentação. As inovações tecnológicas, em sua maioria, buscam criar soluções que facilitem cada vez mais as nossas tarefas do cotidiano. Uma dessas tarefas, imposta pela sociedade, é a de mantermos-nos presentes e participativos em nossos círculos de relacionamentos, principalmente os dos amigos, né? Tarefa árdua em meio ao agito e à falta de tempo do nosso estilo de vida contemporâneo. Tornou-se muito mais simples com o advento das redes sociais digitais, como o Facebook e Orkut, por exemplo. O sucesso dessas inovações é notado pela adesão maciça e pelo aumento considerável no número de acessos. Aí, olha só, se a gente for pensar em estrutura de parágrafo de desenvolvimento, ele aparentemente está completo. Eu tenho de amarelo o tópico frasal, de laranja eu tenho uma ampliação do que seria esse tópico frasal, tá legal? Depois eu tenho o que seria algo como um repertório que tenta se legitimar falando o que são as redes sociais, falando do advento das redes sociais, como o Facebook e Orkut. Só que nesse caso aqui, não seria um repertório legítimo, né? Ele está produtivo, está bem organizado, mas ele não é legítimo porque ele não é de nenhuma área do conhecimento. Então, se ele não é legítimo,
ele não funciona como repertório, entendeu? Então, tipo assim, ele precisa ser legítimo para ser visto como um repertório. Se não tem legitimidade, acabou. Aqui eu tenho uma argumentação boa, ela tá bem organizada, você vê que é produtivo tudo que está escrito aqui, porque tudo se encaixa, tudo combina, não pode ser retirado, não pode ser separado, mas ao mesmo tempo não é legítimo. Então, citar apenas que existe o Facebook e o Orkut nem existe mais, não funciona como repertório. Bom, outro parágrafo. Porém, um ponto importante a ser analisado é a questão do futuro da privacidade. O fato de acessarmos essas redes, até mesmo do conforto do nosso lar, isolado do contato físico do convívio social, nos faz esquecer de que a internet é um ambiente público. Nele, as outras pessoas podem e vão julgar comportamentos, criticar ideias, acompanhar os passos dos outros e, inclusive, proporcionar constrangimentos. Você vai ver aqui que não tem nem repertório. Então, aqui já teria um problema muito grave. Fora que o tópico frasal, o desenvolvimento dele e a finalização são muito curtos, são textos um pouco embrionários, né? Olha esse tópico. Um ponto importante a ser analisado é a questão do futuro da privacidade. Mas o que acontece com o futuro da privacidade aqui? Onde ele está tratando a ideia de viver em rede e os limites? Ele não disse limites. Ele só disse que o fato de acessarmos essas redes, até mesmo do conforto do nosso lar, né, isolado do contato físico, do convívio social, nos faz esquecer que a internet é um ambiente público. Mas cadê? Cadê essa coisa do limite? A gente esqueceu, então os limites foram ultrapassados, os limites seriam ultrapassados de uma maneira mais fácil, de uma maneira até incentivada pelas próprias redes, pelas propagandas. Então falta um aprofundamento. E esse aprofundamento viria aqui, de repente, de uso de um bom repertório. Então eu consigo legitimar essa argumentação aqui, né? Sustentar, na verdade, não é nem legitimar, sustentar essa argumentação se eu colocar um bom repertório. Sem repertório, o texto fica fraco. É como se fosse a fundamentação de uma construção, né? Eu estou construindo esse texto, eu estou precisando que ele se sustente, mas se eu não coloco base, se eu não coloco repertório, se eu não tenho algum argumento de autoridade, citação, alusão histórica, dados estatísticos, pesquisas que o sustentem, ele vai desmoronar. E essa é a ideia, é muito fácil negar o que está aqui e falar, mas nem todo mundo, eu não concordo com você se você não sustentou isso aqui. Então você precisa sustentar o que se diz. Um outro parágrafo que veio de agora de 2017, né, de um tema muito interessante, que é desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, ele trazia esse recorte. Desafios na formação educacional, né, para a formação educacional de surdos. Muitas pessoas confundiram os surdos com os cegos, e, enfim, os deficientes visuais, e aí trocaram as medidas. Então, é preciso que você tenha uma certa leitura, um conhecimento de mundo, uma bagagem cultural que não precisa ser extraordinária, ela só precisa ser uma visão ampla do que te cerca, né? Eu costumo falar com os meus alunos que tudo ao nosso redor faz parte da nossa experiência de vida. Às vezes acontece com alguém que não é nem do nosso círculo social, ele nem tão próximo, mas a gente tem conhecimento daquela situação, daquele acontecimento, e só por isso já está fazendo parte da nossa experiência ali de alguma maneira, né, do nosso conhecimento. Então você precisa ter minimamente esse olhar, né, ampliado para o que está te cercando, para as notícias que estão chegando, para você se situar como um cidadão, como um indivíduo que vive em sociedade. E aí aqui você tem desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Olha esse tópico frasal. Chamo de tópico frasal sempre a primeira parte do parágrafo. É indubitável, de fato, que muitos avanços já foram conquistados no que tange à efetivação dos direitos constitucionais garantidos aos surdos brasileiros. Pode-se mencionar, por exemplo, aí olha a exemplificação vindo para sustentar esse tópico frasal, ampliar esse tópico, já trazendo o repertório, que vai ser a definição do que é a Libras, tá? Língua Brasileira de Sinais, como segundo idioma oficial da nação em 2002, a existência de escolas especiais para surdos no território do Brasil e as iniciativas privadas que incluem esses cidadãos como partícipes de eventos, como no caso da plataforma do YouTube Educação, cujas aulas sempre apresentam um profissional que traduz a fala de um professor para a língua de sinais. Então, olha só, aqui você tem um uso, né, de repertório mais exemplificação.
Você pode aliar uma coisa com a outra e sustenta. Você repara que sustenta a afirmação inicial? É muito fácil você simplesmente dizer que muitos avanços já foram conquistados. Mas como que você prova isso? O uso do repertório é justamente essa comprovação. É provar o que se afirma. E aí depois, apenas medidas flagrantemente pontuais como essas, contudo, são incapazes de tornar a educação de surdos efetiva e acessível a todos que necessitam dela, visto que não só a maioria dos centros educacionais está mal distribuída no país, mas também a disponibilidade de professores específicos ainda é escassa, além de a linguagem de sinais ainda também ser desconhecida por grande parte dos brasileiros. Então você vê que é um parágrafo pé no chão, é um parágrafo realista. Ele faz uma afirmação de que muitos avanços já foram conquistados, ele exemplifica esse avanço, mas ele abre uma oportunidade para que o próximo parágrafo argumentativo explore a inacessibilidade dessa educação para muitas pessoas ainda. Por quê? Porque os centros são mal distribuídos, os professores específicos também são escassos, né? E a Libras é desconhecida por grande parte dos brasileiros. Então ele argumenta dizendo que muitos foram conquistados, muitos avanços, mas que ainda existe um longo caminho a se percorrer, fundamentando tudo isso aqui, definindo o que é Libras, tá legal? E exemplificando quais medidas já foram tomadas no território brasileiro. Tudo bem? Bem diferente esse parágrafo do outro, dos anteriores, que a gente acabou fazendo a leitura, tá? Bom, desculpa. O último parágrafo que eu trouxe para vocês é a continuação desse e também fala sobre desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Ele vai dizer, no que tange à sociedade civil, nota-se a existência de comportamentos e de ideologias altamente preconceituosos contra os surdos brasileiros. A título de ilustração, é comum que pais de estudantes ditos normais dificultem o ingresso de alunos portadores de deficiência auditiva em classes não específicas a eles, alegando que tal parcela tornará o ritmo da aula mais lento, que colegas de sala difundam piadas e atitudes maldosas e que empresas os considerem inaptos à comunicação com outros funcionários. Essas atitudes deploravelmente constantes no Brasil ratificam a máxima atribuída ao filósofo Voltaire: os preconceitos são a razão dos imbecis. Aqui, a gente tem um uso diferenciado do repertório. O repertório, ele só vai aparecer no final do parágrafo. Ele vai usar o filósofo Voltaire. Os preconceitos são a razão dos imbecis. E aí, isso aqui talvez não esteja produtivo o suficiente. Repara no que eu vou fazer agora e analisa se vai ficar um pouco melhor. Se você acha que essa produtividade... E o que é essa produtividade? Lembrando, é o uso do repertório legítimo e pertinente, mas de uma forma que ele não pode ser retirado de maneira nenhuma desse parágrafo, tá? Ele vai sustentar a minha argumentação. Então, se eu digo, no que tange à sociedade civil, nota-se a existência de comportamentos e ideologias altamente preconceituosas contra os surdos brasileiros. E aí, eu posso trazer essas atitudes deploravelmente constantes no Brasil ratificam a máxima atribuída ao filósofo Voltaire, de que os preconceitos são a razão dos imbecis. Ponto. Aí, a título de ilustração, é comum que pais de estudantes ditos normais dificultem blá 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 blá. Eu continuo. Às vezes, é só mudar de lugar uma oração que eu tenho essa produtividade alcançada. Então, quando você estiver escrevendo o seu texto, faça esses testes, né? Vai que você recebe uma correção e a correção te tirou ponto na competência 2. Te tirou ponto de organização das ideias. Falou que não estava produtivo aqui o teu repertório. Como fazer esse repertório ficar produtivo? Às vezes é só trocar o repertório de lugar. Às vezes é encontrar o que nele se encaixa mais, né, ou de uma maneira mais eficiente com o restante do que você escreveu. Então você vê que se eu pegar essa parte que está em vermelho e colocar logo depois dessa que está em amarelo, o uso vai ser muito mais produtivo do que só aqui no final. E isso significa a produtividade do repertório dentro da redação. E é isso que o Enem, na verdade, ele vai analisar. Então você precisa saber se o seu repertório ele é legítimo, se ele faz parte de uma área do conhecimento, né, para ele ser legítimo, se ele vai ter a ver com o tema, então ele precisa ser pertinente, e se ele vai ser produtivo.
eu preciso que isso daqui seja um checklist bem, né, marcado na hora de escrever o meu texto. Então, o meu repertório ele precisa de legitimidade, de pertinência e de produtividade. Se ele não for legítimo, ele nem é um repertório. E se ele for legítimo e pertinente, mas não for produtivo, ele também não vai alcançar 200 pontos. Tá legal? Lembrando que tudo isso dentro do tema, dentro de uma tese que precisa ser explorada, tá legal? Essa tese ela não pode deixar ser solta, deixar pontas soltas. A frase tema precisa aparecer ao longo do texto, pedacinhos dela, né? Caminhos, meios, modos, sinônimos. Você vai trabalhar com bastante sinônimos, né, no seu texto, ou expressões que façam essa coesão, que estabeleçam essas relações de sentido, para evitar repetições também. Mas, em específico, a competência 2, ela vai trabalhar a abordagem temática, se você trabalhou todos os aspectos, se você tem, né, um bom vocabulário para retomar a ideia da frase tema, se você responde isso, se você tem, né, uma tese bem marcada, bem estruturada para sustentar a sua argumentação, se os seus argumentos eles vão ter repertórios legítimos, pertinentes e produtivos. Bom, esse material ele tá todo marcadinho assim para que vocês já tenham uma facilidade para verificar. Mas vocês podem tentar fazer essa análise, né, essa marcação aqui, de caneta, de lápis, de marca-texto, de lápis de cor, em que vocês tiverem acesso em redações que são liberadas na internet pelo próprio Enem. O Enem libera a cartilha de redação, né, do participante com todas as redações que tiraram nota 1000 naquele ano. Então, vocês já têm algumas cartilhas soltas aí, né, nas redes, no próprio site do Enem, com várias e com os comentários sobre elas. Por que elas tiraram nota 1000? Então, façam essas marcações. Tentem verificar como que esse tema está sendo abordado nesses textos, né? Como que ele está aparecendo num tópico frasal? Será que o meu repertório está produtivo? Será que não está? Como é que aquele candidato que tirou 1000, ele conseguiu trabalhar essa pertinência, né? Às vezes você consegue até criar um caderninho de repertórios para garantir essa tua competência 2, para garantir que você tenha uma bagagem ali na hora da prova, vendo textos de pessoas que tiraram nota 1000 e corrigindo seus textos, tentando reproduzir aquela fórmula, porque o Enem acaba sendo, de alguma forma, né, formatado nos seus textos. E aí é a partir disso que você aprende a escrever. Você precisa visualizar, né, que você aprende a escrever, na verdade, a dissertação argumentativa Enem, né? Outros gêneros textuais, aí a gente teria outra aula. Mas nessa daqui, a gente está falando justamente da competência 2. E isso é uma dica não só para a competência 2, mas para todas as outras. Por quê? Porque quando você lê textos que foram efetivos naquilo a que se propuseram, né, a tirar uma nota 1000, a tirar uma nota 960, notas altas no Enem, você consegue ver de que maneira essa banca está atuando, de que maneira essa banca está esperando que os textos se configurem. E aí você tenta organizar suas ideias e, enfim, perceber de que maneira essa argumentação está acontecendo. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixando vocês por aqui. Foi um prazer e até uma próxima.